estamos aqui no nosso Farolcast, segunda edição, e hoje com ele, Léo Matos, da Igreja Central de BH. Coisa maravilhosa, bom estar aí com vocês, gente, coisa boa. E aí, pastor, qual é a expectativa que está tendo dessa conferência? O senhor ainda vai pregar, olha só. É ele que vai pregar hoje. Nós estamos gravando aqui, a gente está no segundo dia de conferência. Davi Lago, que foi nossa primeira edição, pregou ontem, pregou hoje também. E Léo Matos vai pregar já, né? A expectativa tá lá em cima, a gente consegue perceber uma atmosfera regada da presença de Deus. E algo que Deus ministrou meu coração, é aquele texto de Efésios capítulo 3, verso 20, com muita convicção. Eu creio que o nosso Deus fará infinitamente mais do que tudo que a Farol já pediu, tudo que a Farol já imaginou, de acordo com o poder que Ele já liberou, está sobre essa casa, sobre a sua vida. Então, pode crer que essa palavra também é para você. Amém. Já que a gente entrou no assunto de pregação e essa conferência tem como tema renovo, eu tenho uma dúvida pessoal, porque às vezes eu estou no culto e estou assistindo o pastor e eu penso assim, por exemplo, Martinho, né? Ele às vezes diz que vai dormir 3 horas da manhã, fazendo sermão. Você já tem, tipo, um acervo de pregações? Ou, por exemplo, assim, você vai pregar para adolescentes, tema de relacionamento, depravação emocional. Aí você vai lá no acervo, já tenho, ou aprofunda mais. Como é que é feito assim, essa biblioteca de pregações? Seria bom se fosse assim, hein? Na verdade, nós temos um bom acervo. Sim. Né? São 66 livros. São 49 escritos antes de Jesus. Sim. E 27 depois de Jesus. É verdade. E a gente assim, caramba, que legal. É a palavra de Deus, é a Bíblia, a nossa fonte de inspiração. Nós vamos recorrer à Bíblia não só para preparar uma mensagem, mas para ser ministrado por ela. E a partir disso você vai criando o repertório. Deus fala com você, você registra essa palavra e quando então vai ministrar dentro de um determinado assunto, já está ali. Agora, é claro que no decorrer do tempo, eu posso dizer assim a meu respeito, são 13 anos pastoreando. Então, 13 anos pastoreando, ministrando semanalmente e tendo esse parto para gerar também uma mensagem a cada semana, você vai adquirindo esse repertório mesmo, essa bagagem, de forma que vai facilitando na hora de preparar uma mensagem. Mas eu creio que Deus sempre tem que ter um pão fresco para nós, uma palavra nova, e o que requer bastante dedicação por parte do pastor, e aquele que é líder também se prepara, porque não é só pegar e entregar, é pegar, é aplicar, é viver para ter autoridade para ministrar. Pastor, o senhor mencionou que você tem 13 anos no ministério pastoral. E assim, quando você era mais novo, você imaginava que iria ser pastor? Ou se desejava ser pastor? Como é que funcionou nesse início da caminhada? Por 18 anos da minha vida, nunca passou pela minha cabeça, porque foram os 18 anos que eu andei sem Jesus. Eu não conhecia Jesus, não tinha ainda sido apresentado ao Evangelho, mas quando recebi a palavra de Deus e os meus olhos se abriram, algo poderoso aconteceu. Ali naquela hora eu comecei a entender que Deus tinha um propósito para a minha vida. E tudo que eu tinha vivido, embora não fosse o plano de Deus, Deus usaria para o cumprimento do seu propósito. Então, o meu chamado, e a minha convicção, eu não sabia que seria um pastor, mas ela veio junto com a minha conversão. E aí depois eu fui entendendo que era um chamado pastoral. Eu achei no primeiro momento que era um chamado assim, missionário, de pregar a palavra, de ser uma bênção na vida das pessoas, e com o passar do tempo isso foi se consolidando. Então, de 18 até os meus 23 anos, nós estamos falando de praticamente ali 6 anos, o período um pouco dos 18, o período um pouco dos 23, mas foram 6 anos em que eu fui preparado para me tornar um pastor. Então, nessa caminhada, teve um período que eu aguardava com expectativa a chegada desse dia. Eu já ouvi uma parte do seu testemunho, inclusive foi aqui na igreja, e eu sei que você teve uma experiência com célula, que eu me lembro, se converteu numa célula, e a gente queria ouvir um pouco sobre isso, porque a Farol, ela é uma igreja em célula, e às vezes quando a gente está na célula, a gente não tem dimensão
do quanto aquele momento pode ser impactante para a vida de alguém que visita, né? E eu sei que o seu testemunho ele é muito voltado para isso. A gente queria que falasse um pouco sobre isso. Como é que funcionou? De conversão, né? Mas também de você se fixar na igreja e até descobrir esse ministério dentro da célula. Porque quando eu comecei a frequentar a célula, eu fazia os louvores na célula e eu era extremamente tímida. Nossa, pra eu pegar um violão, misericórdia. Pra você poder... Hoje tá aqui gravando um podcast. Dá uma palhinha, canta aí. Brincando. Vou esconder. A célula realmente tem um poder. Eu vou dizer pra você que a primeira vez que eu escutei o evangelho não foi numa reunião de célula. Primeira vez que eu escutei o evangelho, eu estava na rua, assentado assim num ponto de ônibus, né, um lugar assim, e passou uma pessoa, e eu não sei, conduzida por Deus, mas me viu, chamou a atenção dela, ela parou na minha frente e começou a pregar o evangelho. Começou a anunciar, nunca tinha ouvido, meu coração começou a bater forte, algo dentro de mim dizia assim, é isso, e eu queria aquilo, mas aquele cara, de repente, entra dentro de um ônibus que passa e vai embora. E eu fiquei assim, e agora? Pra onde que eu vou? O que eu faço? Cadê? Né? E eu me lembro de encontrar, eu tava namorando na época com a minha namorada e dizer pra ela, ô Lorena, me falaram de Deus pra mim. Logo que eu escutei a palavra de Deus, eu queria muito, mas eu não tinha uma consolidação. Sim. Não aconteceu uma integração. E aí depois eu fui convidado para ir numa casa. Nessa casa eu escutei o evangelho com mais clareza. Na conclusão da mensagem do evangelho, uma pergunta foi feita: você quer entregar sua vida para Jesus? E ali começa a história já numa casa, escutando de uma pessoa, né, comum. E ali acontece então a minha integração, e ali naquele ambiente de um pequeno grupo todos os meus valores são transformados. Então eu nasci de novo no contexto de uma célula. Sim. E eu vejo quão falta faz não ter uma célula, não ter um ambiente de integração. Aquela pessoa não pegou meu telefone, não me consolidou, não me chamou para uma reunião, e ali naquela reunião a gente vai, né, na verdade não na reunião, no grupo, porque a reunião é apenas o encontro do grupo. Aconteceu a integração, o sentimento de pertencimento, e entendi que aquele pequeno grupo é uma extensão da igreja. Sim. É a própria igreja, é a continuidade da igreja que Jesus estabeleceu. Sim. Então, para mim, assim, célula é tudo, porque célula é o corpo de Cristo, é a igreja, é o ambiente onde você ali também, além de ser consolidado ou também evangelizado, vai ser discipulado, treinado, preparado, como você mencionou, Débora, vai ser destravado nos seus dons, vai colocar em ação. E foi ali naquela dinâmica de célula que Deus formou um pastor. Amém. Na verdade, mais do que um pastor, formou um homem, formou um pai, formou um líder na sociedade. Daqui a pouco, né, uma transformação tão grande que Deus fez, eu estava trabalhando numa multinacional, e eu me lembro de um amigo perguntar para mim: como é que você conseguiu? Não foi que alguém me indicou, foi Deus que abriu a porta. Mas ao mesmo tempo foi o contexto da célula, de lidar com pessoas, de relacionar com pessoas, de interagir com pessoas, foi me preparando também para essas posições e consequentemente para o ministério pastoral. Amém, é verdade. A célula é o local que a gente recebe da parte de Deus, mas que a gente também libera muito. É o local de crescimento, de lapidação. Só que na célula, às vezes, a gente conversando com os nossos amigos, a gente percebe que tem líderes cansados. Líderes que se esforçam, e a gente entende que, obviamente, Deus ele faz, mas existe a responsabilidade humana e existe a responsabilidade divina. E às vezes o homem ele se vê fazendo tudo que pode ao alcance dele, mas não vê aquela célula crescer, vê que os meninos ou as meninas estão desmotivados. Sim. Então, você, como pastor, o que você falaria aos jovens, adolescentes, líderes de jovens casados que lideram célula? Qual o conselho para aqueles que estão cansados? E a gente tem como tema renovo do nosso congresso, mas o que falar para eles que se sentem fadigados já?
Bem-vindo à realidade. Vai ser a capa do vídeo. Cancela a parte 2. Eu aproveito para dizer isso, por quê? Porque o problema é a pessoa cansar e falar assim, eu vou desistir. Tem demais. Eu não dou conta. Por quê? Porque eu cansei. Então, me fala alguém que vai fazer algo relevante, não vai se cansar. A grande questão é que o nosso maior desafio, constantemente, eu me coloco nesse lugar também, é ir ao lugar de renovo e à fonte de águas vivas. Amém. Ir diante de Deus todos os dias. Por quê? Porque o problema é, o tanque vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando. E aí você é uma Ferrari, você tem todo o potencial, você tem toda a capacidade, você tem aquela potência, mas está sem combustível. Sim. Então o que nós precisamos é perseverar e continuamente nos abastecer. E ir para esse lugar onde nós somos abastecidos, Sim. que é o próprio Senhor, que é nele, né? Então vou dizer para o líder, priorize a presença de Deus. Aliás, leia o livro A Prioridade da Presença de Deus. Priorize a presença, se abasteça em Deus, renove nele as suas forças e aprenda a delegar, porque o líder não é o que faz tudo. O líder é aquele que envolve pessoas para que elas também cumpram Sim. o propósito. Isso é liderança. Então muitos líderes estão cansados porque não estão liderando. Estão cansados porque estão executando. Sim. Estão trabalhando. Então nós precisamos liderar. E tem coisas que outros podem fazer, mas tem uma coisa que só você pode fazer. Muitos podem conduzir um louvor, conduzir uma dinâmica, acompanhar pessoas do grupo, né, organizar tudo que está acontecendo ali. Mas só você pode buscar a Deus. Só você pode se abastecer dele, senão seu tanque esvazia. Então eu vou dizer para você, priorize a presença, exerça a liderança, delegando, envolvendo outros e lidere renovado, abençoado por Deus. Pastor, nessa questão eu vejo que tem líderes, né? E eu já fui um líder assim, de você ter uma síndrome do super-herói. No sentido de você resumir a célula, né, numa lista de tarefas, você se preocupar muito mais com as coisas estruturais. Aí você tem um líder que ele é extremamente ocupado. Ele não tem tempo, porque o tempo dele está dedicado a resolver as coisas estruturais da célula e também da sua vida em si. Ele não tem tempo para buscar a Deus e se torna alguém que ele vai se cansando, como você falou. É um cara que ele não abastece. Uma pessoa que ela não busca ser renovada dia após dia. Aí esse líder se cansa, se frustra, se torna cansado, ele não delega também. Eu tenho uma concepção de liderança de que o líder é aquele que tem que ser visto. Eu tenho que olhar para a célula e ver o líder faz tudo, ele que resolve. Mas, inclusive, um dos livros que eu já li, de Células Excelentes, vai dizer justamente sobre a concepção de liderar a célula. Ela é muito diferente no sentido de não é uma reunião de célula, né? Ela se trata mais de vida na vida. Eu achei muito interessante o que você falou no livro. No aniversário de Léo, ele chama os caras da célula. Chama todo mundo da célula. Aí você vai para algum canto, vamos tomar um sorvete, vamos fazer alguma coisa. E eu vejo que isso se trata muito mais de você viver, porque, na verdade, a célula em si, ela é um formato, né? Ela é uma estrutura. Acho que o fato de você viver com outros, incluir ele na vida, eu acho que isso faz total diferença, né? É trazer para perto, né? Quem é o liderado que não quer estar perto do líder, né? Quer estar junto. O próprio Jesus, ele fazia... quando, assim, eu estava junto com a célula, e o senhor falou anteriormente, que é como se fosse uma pequena igreja. A gente estava conversando isso antes. E Jesus, ele formou aquela pequena célula dele, né? Que eram os discípulos. Tinha os seus desafios, mas ele sempre trazia para perto, né? Tinha o mais achegado, que era João, mas ele sempre trazia para perto. Um bom líder, ele não é aquele que está todo... Não posso falar. Me liga mais tarde, então, que a gente conversa. Que eu lhe dou, né, eu lhe acalento, eu, se puder, eu lhe aconselho. Quem não quer estar perto do pastor Martinho? Né? Tomar aquele café com o pastor Léo Matos, aprendendo um pouco mais. A gente está aprendendo muito mais com eles. Pastor,
A gente queria estender aqui, mas se pudesse por 1 hora a gente conversando. É verdade. Mas a gente chegou ao fim do nosso podcast. Não acabou ainda Não, tudo, não. chegou na parte da finalização Sim, da a parte conversa. séria. Justamente, porque a gente tem o que agora? A gente vai ter um bate-bola tranquilo. Perguntas tranquilas. É Vamos o lá. ping-pong com o pastor Léo Matos. Agora A conta vinheta, que eu vou não, tô abrir. brincando. Porque eu tenho que abrir lá. Precisa de vinheta, não. Tá começando agora o ping-pong com o pastor Léo Matos. Preparado? Justamente. Preparado. Vamos embora. Tu pergunta um? Eu respondo. Não. Tu pergunta um e eu pergunto outro. Simbora, Beleza? pastor. O versículo que mais marcou sua vida. Colossenses 3:23. Tudo que fizer, faça de todo o coração, como quem faz pro Senhor e não pros homens. Aleluia. Um lugar que amou conhecer. Hawaii, Havaí, Kona. Que massa, Eu meu amigo. pensei que ele ia falar de uma pessoa. Chiquérrimo. Agora, um local que você não gostou de conhecer. É difícil. Por algum motivo, assim. Não precisa falar um motivo, mas aconteceu algo. Difícil, viu? Porque eu assim, não que eu consigo ver a beleza de todos os lugares. Eu acho que Deus criou, né, cada um com uma graça. Difícil. Então vamos lá. Um hobby que poucos sabem. Eu não faço hoje tanto, mas escalada. Sério? Meu amigo, que top. Não, eu acho. Meu pastor faz escalada, imagina. Gostei. Diferente. Um time de futebol. Cruzeiro? Ah, meu Deus Tudo bem, do vai. céu. Um sonho que ainda quer realizar. Eu quero realizar um sonho de daqui a pouco ver a unidade que eu estou liderando alcançando a marca aí de 20 mil pessoas. Que bênção, que bênção. Vai, Débora. Louvor que não sai da sua cabeça. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Uma pessoa que você admira. Minha esposa. Eu sou apaixonado por ela. Ó, bota o coração na edição, bota. Chega, Ramos. Vamos lá. Agora, se não fosse pastor, o que seria? Eu seria um professor, um treinador, uma pessoa que vai também transmitir de alguma forma conhecimento, conteúdo, valores para as pessoas. Pastor, um conselho que você nunca esqueceu. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Cara, eu me arrepiei Cirúrgico. agora porque meu pai fala isso. Foi? Meu pai fala isso. Um mico que você já passou. Ai, Tem. meu Deus. Qual dos aí? Vamos lá. Bom, eu fui escrever uma mensagem para uma pessoa. Ela, né, era uma mensagem que eu queria escrever assim, meus sentimentos, alguma coisa assim, porque tinha perdido uma pessoa. E aí o corretor puxou outra palavra. Meu Deus. Eu não tô me lembrando aqui qual palavra foi, mas é alguma palavra assim bem oposto. Não lembro se era contentamento, sei lá o que foi, eu nem vi. Que feliz com esse contentamento, meu Deus. Que alegria por sua perda. Meu Deus. Tipo isso. Que mico, realmente. Assim. Pastor, se você fosse um super-herói, qual seria o seu superpoder? Quando criança sempre quis assim, né, voar e tal, ter essa experiência, mas seria assim, bem interessante também você ter o poder de teletransportar, né? Seria Isso, top. eu ia falar isso. Se não existia mais carro, Ficar então mais fácil pra pregar, né? Demais. Oxe, você pregaria em várias igrejas. o que você Ação quiser. missionária. É. O que você falaria pro seu eu de 10 anos atrás? Perseverança, paciência, submeter aí ao processo, porque o nosso Deus é fiel, aquele que começa a boa obra termina. Amém. E por último, uma coisa que você ama. Jesus, a palavra de Deus. Amém. Essa foi óbvia. Foi óbvia. Show de bola, esse foi o nosso Valeu. Ping Pong com Léo Matos. Mas calma que ainda não acabou, não. Temos aquele... Verdade, eu tinha esquecido. Olha aí como Achou é que tá. que vinha pra cá, não ia ganhar nenhum mimo. Nenhum pra... Quase que eu caí. Temos aqui, olha. Abre aí pra nós, mostre. Uau, acertou, hein? Gosta de um Apaixonado por café. Olha aí, Que ó. coisa linda, ó. Meu Deus, obrigado, E Farol. já aproveitando, já passou na Farol Story, você vai encontrar o copinho, você vai encontrar a caneca,
camisa, tem lá também, caderninho. Nossos caderninhos aqui estão aqui, Você pode assistir esse podcast, porque a gente aprendeu muito, dá pra anotar muita coisa. Demais. Justamente. Essa foi a nossa segunda edição do nosso Farolcast, exclusivo da nossa Farol Conference. Tamo junto e Deus abençoe. Tchau, galera.